Check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra, Dr. Belísio Neto. Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Um prazer mais uma vez participar aqui do programa, trazendo essa mensagem de saúde na terceira idade. Olha, portador não merece pancada. Isso tem uma coisa que eu tenho, é respeito pelo nosso ouvinte. Desde ontem que eu recebi aqui vários apelos, Marcos, você ontem deu um gesto de humildade, vestiu a camisa do Palmeiras e eu queria que o Dr. Belísio vestisse também. Aí a gente trouxe a camisa, Geraldinho, entrega a camisa do Dr. Belísio. Você fica à vontade, se você quiser vestir, olha, fica ao seu critério. Peraí, você arruma seus problemas, aí agora quer que eu vista a camisa. Eu vestiria, assim. Isso aqui é mesmo que vestir, ó. Não, eu vestiria. Não vou vestir não. Não, Dr. Belísio. Rapaz, se eu vestir, então bota só assim na frente assim. Eu desmaiar. Bota só assim. Não, tá aqui vestido. Não, parabéns, assim, Palmeiras. Bota pescoço assim. Parabéns a toda só faz um selfie aqui. A nação verde. Bota só assim. Ganharam merecidamente. Então você quer mais? Não, bota assim. Já tá vestida, pronto. Ganharam merecidamente. Pronto, já pagou o mico também. Bola pra frente. Marcos Neto arruma os problemas dele, faz as apostas dele e quer que sobe pra mim. Não, rapaz, dividir Os palmeirenses estão em festa, porque eles conseguiram, rapaz, fazer com que dois natos flamenguistas... 16 palmeirenses aqui na região do Siridó. Não sei se tem mais, mas... Pronto. Vestindo ao vivo aqui, ó. Não, você tem café com leite. Rapaz. O flamenguista ali já tá chateado com você ali já. O pai passou aí, tá... Vamos lá, vamos ao que interessa, falar de saúde, porque 2022 vai ser nosso. Vai ser nosso, se Deus quiser. 2022 vai ser nosso. Deus quiser, já mudou, mas agora é o treinador do Flamengo que vai contratar. Técnico já passou. Já Galhardo vem aí. Os caras estão tudo doidos já, meu amigo. Lá, vamos fazer a cortina de fumaça. Mas vamos lá, doutor Belísio, existe uma diferença, existe hoje de um lado tem a preocupação na automedicação, né, você se automedicar. E do outro lado tem a preocupação de você aderir a medicação. É uma decisão muito difícil? Demais, Marcos. Eu diria que é um ponto de equilíbrio que os idosos vivem submetidos, né? Se por um lado a gente tem combate à polifarmácia, ao uso de muitos medicamentos de forma inadequada, a gente também combate a má adesão. Você erra também quando você deixa de tomar aquele remédio que você deveria tomar, na dose que deve ser tomada, da forma que deve ser tomada. Então, essa balança, né, assim a gente vive sempre pesando, principalmente aquele idoso que regularmente a gente acompanha no consultório, aquele idoso que cuida da saúde não só quando adoece, não espera adoecer, ele se antecipa e a gente está sempre revisando os tratamentos, se ele está ainda precisando daquele medicamento, se ele está tomando algum que o vizinho orientou, se ele viu na televisão. Às vezes ele teve uma intercorrência, foi no pronto-socorro e está tomando algum medicamento, ele não sabe quanto tempo vai tomar, ou se ele não está tomando aquele que ele deveria estar tomando para evitar de entupir uma artéria, por exemplo, obstruir uma coronária e fazer um infarto, aquele medicamento que ele... obrigado, Boar. Aquele medicamento que ele achava que está bem, ele acha que está bem de uma determinada doença e na verdade aquele tratamento deveria se postergar por mais tempo. Então existe sempre esse ajuste na prescrição. Uma das missões da geriatria é revisar periodicamente a adesão terapêutica e a polifarmácia. A gente vai tirando o que não necessita naquele momento e colocando ou voltando ou mantendo aquele que é necessário, sempre considerando o paciente como participante dessa decisão. A gente sempre diz que compartilha com o paciente a decisão. Não adianta você também impor uma coisa que ele não vai conseguir aderir. Você tem que buscar estratégias para que ele possa aderir minimamente ao tratamento. Você não adianta colocar o paciente para tomar às vezes um medicamento muito caro que ele não tem condições de comprar, ou às vezes colocar ele para fazer um procedimento que ele não tem mais condições de saúde de fazer. Então é uma das habilidades, é uma das expertises que a geriatria tem, é esse gerenciamento
da polifarmácia, esse gerenciamento do uso de muitas medicações ou da má aderência. De quem é que deve ser então essa decisão? No caso, por exemplo, se eu sou um idoso e eu me acostumei de que aquele remédio, por exemplo, me faz bem, né? Mesmo assim, eu devo consultar, por exemplo, o geriatra antes de aderir àquela medicação? Assim, o paciente idoso, ele, além da geriatria, ele ele tem interface com várias outras especialidades. E, na verdade, cada especialidade ela vai fazer aquilo que está na sua seara, né? Então, uma vai cuidar disso, outra vai cuidar daquilo. E a geriatria, ela é essa especialidade que cuida do paciente, do idoso no seu geral, no global. Ela acompanha a saúde daquele paciente. Eu sempre digo que é a especialidade onde o paciente pode dizer que tem um médico, é um médico que gerencia a saúde pensando nos diversos aspectos, pensando naquele medicamento que vai afetar o rim, naquele que vai afetar o estômago, ou naquele que vai proteger o rim, naquele que vai proteger o estômago. Então, ele vai, na verdade, ele não vai se consultar para fazer uma avaliação da prescrição, ele vai se consultar porque tem alguma coisa que precise da geriatria manejar, e dentro dessa avaliação a gente avalia a prescrição, a adesão ou o excesso de medicamentos. Então, tem esse detalhe que eles são acompanhados também por outras especialidades, e a geriatria tem que se comunicar muito bem com essas especialidades, tem que mandar uma cartinha para tal colega, perguntando, argumentando se não poderia ser diferente, às vezes não é possível, ou pedindo para que o paciente, orientando o paciente a seguir aquele tratamento que foi feito, já vinha sendo feito em outra especialidade. Então tem essa questão também de que o idoso ele não é só o paciente idoso, ele não só vai, é diferente da criança que só vai para o pediatra, né? O paciente idoso ele vai sim para o geriatra na maioria das vezes, mas ele muitas vezes precisa de outros acompanhamentos também. Agora, existem, ouvindo até pergunta aqui, quais são os principais riscos na pessoa idosa da automedicação? A dependência para aquele remédio seria um risco? O organismo do idoso, Marcos, ele é um organismo envelhecido, como qualquer ser que envelhece, como qualquer máquina, como qualquer outra. Ele tem alguns ganhos, né? Ele fica mais experiente, ele fica com uma capacidade de decisão mais refinada, sem tanto impulso como o jovem tem, fica mais elaborado, fica mais resiliente, mas ele tem algumas perdas e algumas alterações. Você veja que as medicações, elas para fazerem o efeito, elas necessitam ser absorvidas, né? Elas necessitam ser metabolizadas, elas necessitam ser distribuídas pelo organismo, e quando tem excesso, alguns órgãos, como o rim, como o aparelho gastrointestinal, elimina o excesso daquela medicação. Então, tem todo esse mecanismo. E o idoso, ele tem alterações em cada área dessa. Ele tem uma forma de absorver diferente as medicações, por exemplo, ele tem uma lentificação do estômago, então isso altera, ele tem uma alteração na camada, na pele de dentro, que eu sempre digo, na mucosa do estômago. Isso a forma com que ele absorve o medicamento é diferente, porque o estômago está envelhecido. A forma com que ele metaboliza o fígado, ele está envelhecido, ele metaboliza de maneira diferente. O fluxo de sangue naquele fígado é diferente. As enzimas que fazem as reações de metabolização, elas são um pouco diferentes. Então, isso faz com que as medicações, elas sejam elas fazem efeito no organismo envelhecido de maneira diferente. O que é que acontece? O que acontece é que o risco de reação adversa, ou seja, o risco de efeitos adversos daquela medicação é maior, porque ele tem mecanismos envelhecidos de farmacodinâmica e farmacocinética, e além disso ele tem estatisticamente ele toma mais remédios do que o indivíduo mais jovem. Então o risco dessas medicações se misturarem, ou dessas medicações fazerem
potencialmente assim, um efeito adverso é muito maior. Então, por que é que a automedicação é perigosa? Porque o paciente pode alterar o efeito de outras medicações, ele tem um risco maior de efeito adverso, e ele pode inchar a prescrição dele, ele pode aumentar mais ainda o número de medicamentos, e a gente sabe que número de medicamentos em uso significa maior risco de reação adversa, de internação, de queda, de demência, de depressão, de várias outras, de sangramento, no trato gastrointestinal, de própria reação alérgica. Por mais que seja um fitomedicamento, muitas vezes eles não consideram como um remédio uma vitamina, eles não consideram como remédio uma garrafada, um produto que eles utilizam assim, de maneira não orientada, automedicada, sem orientação médica. Mas esses medicamentos, eles também são, essas substâncias, elas também são absorvidas, elas são metabolizadas, elas são distribuídas pelo organismo e elas são também eliminadas ou não. E elas correm esse risco de interagirem com outras medicações. E interagindo, elas podem aumentar o efeito dessa medicação, por exemplo, fazer uma interação com um AS, um medicamento simples, muito utilizado para prevenir efeitos cardiovasculares, tromboembólicos, evitar infarto, AVC, é uma medicação muito utilizada pelos idosos. E se você faz a ingestão de algum produto que altere o mecanismo do AS ou altere o organismo, a suscetibilidade do AS, você pode sangrar. Você pode não sangrar, mas estar tomando alguma coisa e facilitar, predispor a sangramento. Ou o contrário, você diminuir o efeito do AS, que seria antiagregar, deixar o sangue com mais dificuldade de coagular. O pessoal chama afinar o sangue. Você tomando aí uma garrafada de um produto que ninguém sabe, uma vitamina que lhe indicaram, você está tomando um remédio para evitar de você ter outro infarto e esse remédio não está funcionando. Isso eu dei o exemplo do AS, mas acontece com vários outros medicamentos. Então, excesso de medicamento é sempre preocupante, principalmente medicamentos que não são orientados por médico. Porque quando a gente vai prescrever, a gente já pensa nessas interações, a gente já pensa em todos esses problemas. Por outro lado, você também não tomar o AS, você vai estar... eu vou escolher aqui, eu tomo 7 medicamentos, eu vou escolher aqui um para eu não tomar. Aí você escolhe um, mas esse... Você está incorrendo no mesmo erro de estar tomando um a mais. Você vai estar tirando toda a sua prevenção para eventos... toda a sua prevenção secundária, de evitar de ter novo evento. Aqui no nosso WhatsApp tem muitas perguntas já chegando. Doutor Belísio, minha mãe sempre abandona o remédio antes do tempo e nunca toma os remédios na hora certa. Por que os idosos são tão teimosos? Bom, eu não diria que é teimosia, mas os idosos, eles já têm, o que eu sempre digo, eles já estão com o saco cheio de tomar remédio. Então, essa habilidade de se comunicar com um paciente idoso, ela é um pouquinho diferente. Inclusive lá na universidade a gente treina muito essa parte da comunicação, da adesão. Não adianta você fazer um belo diagnóstico, fazer um raciocínio clínico interessantíssimo, examinar bem o paciente, se na hora final você não conseguir vender aquilo, é como uma venda, vender aquela prescrição, dizer a ele a importância. Então você tem que mostrar para o paciente que aquilo é importante, mostrar que, olha, isso aqui, se você tomar, acontece isso, se você não tomar, acontece isso. E aí você coloca na mesa para ele decidir. Como eu disse, é uma coisa compartilhada. Logicamente que a gente vai argumentar, que a gente vai. Então, se trata de teimosia até a segunda página, não é nem tanto teimosia, mas muito mais porque eles... Tem muita gente que tem pavor ao remédio, não entendem que uma certa época da vida a gente pode necessitar uma hora ou outra de tomar medicamento. Então vai da questão da gente tentar se comunicar. Essa parte você tem que tirar uma parte do tempo da consulta simplesmente para você orientar para o paciente como é que ele deve tomar, a forma, perguntar a ele se ficou alguma dúvida, que muitas vezes chega em casa, é a hora que ele não entende. Então, uma parte da consulta da geriatria que a gente preza muito nessa questão da adesão, para que ele possa entender o que é que ele tem que suspender. Também tem a questão deles, eu tomo esse remédio há muito tempo, doutor, eu tenho medo de suspender ele, de tirar ele. Então, você tem que tirar um tempinho para poder convencê-lo de que aquilo é importante. Não
eu sempre gosto de evitar de levar por esse lado de teimosia, porque é muito fácil a gente transferir a culpa para a teimosia do idoso, que nem na maioria das vezes não é teimoso. Então, não é questão de teimosia, são outras questões, né? Então, é bom evitar isso não, é só transferir a culpa, é porque ele é teimoso, é porque ele não gosta, porque ele sempre transferir para o outro, não, a gente tem que se colocar como parte da solução do problema. Aliás, essa é uma das funções do paciente buscar o médico, o profissional especializado, especialista dele, que é a geriatria. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, que é Branca do Paulo VI. Eu quero saber, assim, de Dr. Belísio, quando uma pressão alta e a baixa, está tudo alto, a mínima e a máxima, está tudo alto, tem algum risco de vida? E ele, Dr. Belísio? As duas altas, né? Ela disse a mínima e a máxima, né? A gente tem a pressão sistólica, que é aquela primeira, e a diastólica, que é aquela segunda, né? Então, a gente pode ter hipertensão quando uma ou outra está alta, geralmente acima de 14 ou acima de 9. Via de regra, no idoso pode variar depois de 80 anos, dependendo das doenças que ele tenha. Então, se subir uma ou outra em algumas verificações, em condições ideais de verificação de pressão, a gente considera isso hipertensão. O fato de ter as duas altas, ou ter só uma alta, não altera o curso da história. O que é o curso da história? A hipertensão, a pressão alta, ao longo do tempo, ela vai gerando lesão em órgãos-alvo, que a gente chama. A hipertensão, a pressão alta, ela vai destruindo o rim, então você vai tendo problema no rim. Ela vai destruindo as suas artérias, vai aumentando o risco de você ter infarto, de você ter AVC. A hipertensão, ela altera ela tem lesões em órgãos diversos, coração, rim, cérebro, aumenta o risco de AVC. Então, mesmo sendo uma hipertensão, por exemplo, sistólica isolada, muitas vezes o paciente tem alta só a máxima. Isso é mais comum, inclusive, em idosos. E antigamente se acreditava que essa pressão, só a máxima que está alta, não era tão grave. Mas hoje já se sabe que ela é tão grave quanto estando as duas altas. Então, o fato de estar as duas acima do normal não quer dizer que é mais grave do que estando só uma, não. É a mesma gravidade. Tem mais pergunta aqui chegando. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas e Dr. Belísio. Eu queria saber porque minha mãe tem 74 anos, aí foi para uma médica em Campina Grande, ela é de Equador, aí a médica disse que não passasse nada nessas feridas dela. Faz muito tempo que ela está com essas feridas. Aí passa só seu sabão e pronto, não passasse nada. Aí quando passa sabão fica desse jeito. É o correto passar sabão? Só... Ela é diabetes, aí ela é fumante. E aí, Dr. Belísio? Bom, estou vendo aqui as fotos, vou adiantando que a nossa capacidade de resolução é muito menor de quem teve lá, examinou o pé e viu, né? Mas são feridas assim, ferimentos, umas úlceras nos pés, um pé que tem uma insuficiência vascular, ou seja, dificuldade de circulação, e ela tem uma doença que complica a cicatrização, que é o diabetes. Então, é fumante, né? Deve ter mais problema de circulação ainda. Só água e sabão, assim, é difícil a gente encontrar uma literatura que respalde só essa lavagem sem nada depois. Aqui a gente tem que, pela foto, a gente tem que minimamente colocar uma cobertura para facilitar essa cicatrização. Se for uma úlcera assim, diabética, um pé diabético, existem inúmeras coberturas que favorecem a cicatrização. Agora, não é só o curativo. A cobertura que eu digo é o curativo. O curativo não é só o curativo. Fechar um ferimento, seja no diabético, seja em qualquer outra circunstância, requer outras variáveis. Requer que o paciente esteja bem nutrido, ou seja, não é estar cheio, comer demais, não. Ele tem uma nutrição minimamente rica em proteínas, rica em zinco, que isso facilita a cicatrização. Tem que controlar a diabetes. Se a diabetes estiver descompensada, mais difícil vai ser de tratar esse ferimento no pé. Tem que manter o paciente minimamente
como é que eu posso dizer, hidratado, minimamente nutrido, tem que corrigir déficits, por exemplo. É comum nesses casos aparecer anemia, a gente tem que corrigir a anemia, então passa por várias variáveis você fechar um ferimento num paciente diabético. Você tem que estar atento também, tem que tratar infecções, quando às vezes essa úlcera está infectada, a gente tem que fazer antibiótico, tem que ter paciência, saber que isso leva algum tempo para poder cicatrizar. Eu costumo dizer, já disse algumas vezes aqui, que o tesouro do diabético é o pé. Então ele tem que cuidar é como um diamante, você tem que todo dia ter muito cuidado para que aquele pé não quebre, não desintegre, não tem uma ferida. Todo dia você tem que olhar, ter um espelhinho debaixo do pé, você enxugar entre os dedos, você ter muito cuidado quando vai fazer as unhas, você hidratar esse pé com um hidratante de pele, se for o caso. Se tiver medo de escorregar, você passa a noite, cobrir com uma meiazinha dessas, meias de tênis mesmo, dormir com ela coberta, e sempre tá, quando for, e aí para os profissionais de saúde, sempre que tiver diante de um diabético, examinar os pés dele, qualquer que seja a circunstância. O pé diabético, eu sempre digo que é o tesouro do diabético. Depois que abre um ferimento desse, o risco de amputar o pé é muito grande, porque ele já tem problemas circulatórios, tem dificuldade de cicatrização. Então, a minha orientação é que ela se aproxime da equipe do bairro. O pessoal, a enfermagem, os técnicos, eles vão saber conduzir esse ferimento, saber detalhar melhor a prescrição do profissional que fez. Se aproximem na atenção básica da unidade de saúde. No serviço privado existem várias opções para se tratar esse pé, desde que não esqueça que não é só o ferimento, é tratar a diabetes, é corrigir a nutrição, é corrigir a anemia se necessário, é tratar a infecção e sim também fazer uma cobertura, uma higienização adequada. Tem mais perguntas? Bom dia. Mais uma vez, bom dia, Marcos Janta, bom dia, doutor Belísio. Pronto, hoje eu vou fazer pergunta séria. A semana passada eu levei um carão no Marcos Jantas. Doutor Belísio, me diga uma coisa, porque minha mãe, ela tem 70 anos, ela tem escoliose na coluna, e ela botou na cabeça que só consegue dormir se tomar um determinado medicamento, que é vendido liberado nas farmácias. Ela botou na cabeça, se não tomar esse medicamento, ela não consegue dormir. O que eu faço? Eu deixo ela tomando esse medicamento mesmo, ou tento conscientizar ela que não é nesse caminho, tem que procurar um médico para avaliar ela. E outra pergunta, cabelo branco é fator genético, Porque eu tô ficando com cabelo branco, eu tenho 41 anos, tô ficando com a cabeça branquinha. Eu não sei se é genético ou se é o Flamengo que tá me deixando de cabelo branco. Doutor Belísio. Rapaz, difícil, vou né? começar de trás para frente. O Flamengo ultimamente tem deixado a gente com o cabelo bem pretinho, mas esse ano a gente criou muito cabelo branco. Então é genético, na maioria das vezes é a idade que está chegando. Quanto à pergunta, escoliose na coluna, que é a escoliose? É um eixo desviado, é a coluna torta, como diria os mais antigos e popularmente conhecida. A gente tem que observar se essa dor é realmente da escoliose, porque a escoliose ela está 24 horas. Se ela dói o dia todo, a gente tem que observar, sim, pode ser da escoliose. Se ela dói em algumas posições, pode ser da escoliose. Mas se só dói à noite e numa posição, talvez a gente tentar mudar a forma com que ela dorme. A ideia é a gente tratar a escoliose. A gente tem que matar o mal pela raiz, tratar a escoliose. Então, isso é a base do problema. Tratar, na verdade, o sintoma, a dor. Será que essa dor é só da escoliose? Só fazer o medicamento para dormir, e não ficou nem claro se ela dorme depois que toma um remédio para dor, né? Ou se ela toma um remédio para dormir. Isso vai só, colocando a sujeira para debaixo do tapete. O ideal é que ela, eu tenho dor, eu vou tratar a minha dor. E tratar a dor não é só tomar o remédio na hora que tem dor. É fazer um tratamento a médio prazo, fazer um controle dessa dor a longo prazo, tomar medicamento, fazer, se for o caso, fisioterapia ou algum procedimento, para que eu não fique necessitando de tomar remédio para dor com tanta frequência. Eu sempre digo,
Dor crônica, ou seja, dor de longa duração, requer tratamento crônico, requer tratamento de longa duração. Não necessariamente com remédio, mas às vezes sim com remédio por longo tempo. Outras vezes com remédio e com outras terapias. Então, é melhor buscar diagnosticar melhor essa causa dessa dor, se é realmente da escoliose, e propor o tratamento para a escoliose, não só para dormir. E a depender do remédio, Marcos Dantas, isso é muito perigoso. Se é um anti-inflamatório, por exemplo, idoso que usa anti-inflamatório com frequência, ele está sob risco alto de fazer uma hemorragia digestiva, sangrar o estômago por uma úlcera, ele está em risco alto de ter problemas com pressão, de ter risco maior de descompensar doenças no coração, ele está num risco maior, muito nefrotóxico, os anti-inflamatórios. Então, se usado a longo prazo, inadvertidamente, essa classe de medicamentos para os idosos, em virtude daquilo que eu falei há pouco tempo, do envelhecimento também do sistema de absorção, distribuição e enfim, ele está num risco muito grande. Eu quero, só para fechar aqui o programa, queria antes de tudo lhe parabenizar pelo seu aniversário no último domingo. É isso, parabéns aí, tem alguns ouvintes aqui também lhe parabenizando, né? E eu recebi aqui uma mensagem de uma família lá de Timbaúba dos Batistas e pediu para que a gente lesse aqui, para que você pudesse ouvir, né? Dr. Belísio, gostaríamos de deixar registrado, através desta mensagem e do meio de comunicação no qual estamos sintonizados, uma singela homenagem de agradecimento por todo o cuidado prestado durante todo este tempo com a senhora Isabel Isanil de Assis, mais conhecida como Dona Bezinha, residente em Timbaúba dos Batistas, e sua paciente desde setembro de 2019. Perante muitos desafios do estado de saúde de minha mãe, você mostrou um lado humano, muito precioso. Fomos abençoados por encontrar um médico competente e bondoso, onde através do seu profissionalismo e experiência nos deu esperança e orientou os melhores cuidados com a demência de minha mãe, e foi também realista no momento oportuno, com muita clareza nas palavras e sensibilidade do caso. Dona Bezinha atendeu ao chamado divino e foi se encontrar com Deus na última quarta-feira, dia 24 de novembro. Mas com certeza, em tempos de lucidez e saúde, teria a mesma gratidão que agora estamos tendo por meio destas palavras. Por isso, externamos nossa gratidão e admiração. Você cura quando pode, alivia quando é preciso e está sempre disposto a consolar. Você não só cuida, você acompanha os seus pacientes e preza a saúde e o bem-estar de cada um. Que Deus coloque na sua boca as melhores palavras, na sua mente todo o conhecimento e nas suas mãos todos os dons possíveis. Aproveito para parabenizar pela passagem do seu aniversário, muito sucesso e tudo de bom na sua vida. Quem mandou essa mensagem foi a dona Marliette, lá da cidade de Timbaúba dos Batistas. É difícil, a gente não estava preparado assim para receber uma homenagem dessa, mas nesses 40 anos uma das coisas que me deixa certo que estamos na missão e muito grato a Deus também, é que a gente pôde ajudar muita gente, não só na saúde, mas aqui pelo rádio. A gente pôde aliviar a dor de quem estava com a dor, a gente tentou ser o conforto na hora que pôde, curamos muitos outros, Marcos. Então, queria agradecer aí a da família de Dona Bezinha, Dona Isabel, era uma paciente que nós acompanhávamos há muito tempo e quando chegou a hora, Deus a levou. E, enfim, uma família que eu tenho muito apreço, ela sempre que vinha para consulta, ela trazia algum mimo, desde uma flor até um mel, uma rapadura, ela sempre trazia isso. Isso é o que move a gente, Marcos. A gente fica muito feliz e agradecido. E agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagem de diversas formas, seja no celular, seja na rede social. Foram muitas mensagens. A gente se sente muito bem, a gente se sente... uma motivação a mais para a gente nesses 40 anos, nessa metade talvez da vida,
a gente poder manter a missão de levar saúde para as pessoas idosas, de tentar dar um apoio, uma palavra, de ser a pessoa que a gente sempre tenta, pelo menos, fazer o melhor. Então, muito obrigado a todos. E obrigado pela sua participação. E parabéns aí pelo grande ser humano que você é e profissional também, viu? Obrigado, tchau. 8h16, confirmando 8h16. Doutor Belísio volta na próxima terça-feira aqui no nosso